Boa noite, eu me chamo Eliane Francisca. Eu me chamo Herbert Costa e vamos falar sobre o interesse pela leitura dos clássicos literários a partir da literatura de massa. Artigo produzido pelas pesquisadoras Natália Advíncula e Laís Silva e publicada na revista Ao Pé da Letra no ano de 2017. Objetivo geral: discutir a criação dos hábitos de leitura de obras cânones a partir da literatura de massa. Bom, o artigo trabalhado busca apresentar os pontos positivos da literatura de massa, de modo que sua utilização sirva como artefato para a inclusão de obras cânones nos hábitos de leitura do público jovem, unificando, consequentemente, duas leituras que foram separadas há tanto tempo. Objetivos específicos: identificar a separação e desvalorização na sala de aula entre as produções clássicas e populares, refletir sobre o processo de pedocratização que se instala em um sistema conteudista e validar a literatura de massa na formação do leitor, bem como unir essa literatura à literatura canônica como um instrumento de incentivo à leitura. De que forma a literatura de massa torna-se uma ferramenta de incentivo e estímulo à literatura de livros clássicos? Bom, o grande problema que se apresenta em tal questionamento se dá pelo fato da literatura de massa não possuir grande apreço no âmbito organizacional das instituições de ensino, mesmo sabendo que a aceitação por grande parte do público jovem é algo evidente e que deve ser analisado de uma maneira mais ampla, buscando criar uma ponte entre a literatura de massa e as obras canônicas. Bom, considerando o que foi traçado nos objetivos e no nosso problema, o nosso tema está relacionado a esse fenômeno, que é conhecido por alguns como paraliteratura, outros como literatura de massa e outros como best-sellers, que são os livros mais vendidos, né? A gente trouxe esse fenômeno em três perspectivas: perspectiva do mercado, perspectiva histórica e perspectiva literária. Tem um ditado que envolve nos nossos relacionamentos, nas nossas interações humanas, né? Que diz que a gente não pode julgar um livro pela capa. Mas, na perspectiva de mercado, em relação a essa literatura de massa, julgar um livro pela capa é sim válido. Então, uma das peculiaridades, das características desse fenômeno é ele ser atrativo a um determinado público. Então, forma e conteúdo têm muita importância. O autor, ele se torna produtor, o livro, ele é um produto. E uma questão interessante é que esse fenômeno ele é muito transitório, muito efêmero. Ele pode, hoje, a gente pode cultuar, entre aspas, um determinado autor e um determinado livro, e amanhã a gente pode esquecer, pode não constar mais na memória do leitor, se é que consta o nome de autores desse livro, né? Há um círculo vicioso dentro desse fenômeno, que é produzir, consumir e reproduzir uma determinada obra. Outras características que a gente precisa apontar é que é um fenômeno que não exige uma leitura mais apurada, não exige tanto do leitor, é uma leitura fácil e agradável. As histórias são temáticas que envolvem o cotidiano e as experiências da pessoa, então atrai bastante, são temas que atraem as pessoas. Freyre diz que o best-seller é uma obra não cultural, por ser um livro fácil, sem interesse, um prêmio literário que terá sucesso, venderá muito depressa e bem. A gente vai passar para a perspectiva histórica, mas eu quero ressaltar que essas três perspectivas, em determinado momento, elas se encontram. Eu quero falar das transformações que o livro foi passando de acordo com as transformações da sociedade também.
O livro era um rolo, que depois virou um papiro, que se formou ficou em formato impresso, e hoje nas plataformas digitais, né, em formato digital. A invenção da imprensa por Gutenberg no século XV também vai explicar um pouquinho desse fenômeno, que o processo de publicação do livro mudou. Mas será que as pessoas tiveram acesso ao resultado dessa invenção de Gutenberg? A gente vai discutir no referencial teórico. E os best-sellers começaram a se consolidar no século XIX e se tornou um gênero à parte, muito receptivo em relação à classe trabalhadora, por outro lado, menosprezado pela elite. E aí começa a surgir questionamentos, críticas em relação a essas literaturas de massa, sem valor estético. E falando sem valor estético, a gente vai para a perspectiva literária. E dentro dessa perspectiva literária, a gente percebe que há duas atribuições de valor. Um valor dado pela crítica literária e um valor dado pelo leitor, que por vezes são muito diferentes. E é isso que a gente vai ver agora na nossa literatura canônica. Vamos pensar agora nessa atribuição de valor da literatura canônica, que é dado pela tradição, que conta muito, e que é dado pela escola, pelas universidades, pelos livros didáticos, que dão legitimidade a essa literatura canônica. Três aspectos importantes que a gente vê nos nossos estudos, como aponta Cosmo, é que a literatura canônica possui três características, pautadas na tradição, na questão estética e na originalidade. A literatura de massa, os best-sellers, por sua vez, tem uma questão de mercado, que eu disse, e por trás há uma questão histórica e social que é relevante a gente trazer à tona. Danton diz que a invenção de Gutenberg da imprensa foi a terceira grande revolução no campo da leitura. Por quê? Porque democratizou o ato de ler. Mas o que a gente vê é que essa democratização só chegou à população de fato, à classe trabalhadora, no século XVIII, porque surgiu uma nova classe emergente, que foi a burguesia. Houve a popularização da leitura, a difusão de novos gêneros literários que entretinham e conquistavam o leitor. E nisso surge o romantismo, que é o movimento do romantismo, que é muito importante citar. Zilberman, dentro desse contexto histórico e social, ela diz o seguinte: ler se tornaria uma atividade social que proporcionaria status e poder. Por isso, a elite não compartilhou essa mesma preferência pela ficção barata. Assim, a literatura se subdividiu em dois tipos, literatura de massa e literatura culta. A grande questão que aponta o artigo é como a literatura de massa pode ser essa ferramenta de mobilização, de estimulação da imaginação do leitor consumidor dentro da sala de aula. E Zilberman aponta uma coisa interessante, que é em relação ao apego ao método historiográfico nas aulas de literatura. O que seria isso? Quem nunca produziu uma ficha de leitura, quem nunca produziu um resumo de um romance, e que geralmente essas aulas estão sempre baseadas numa aula de história estanque, ou seja, que só vê aquele momento que o autor nasceu, qual era o momento que a sociedade estava vivendo, se apontar essa questão, né? Uma questão dentro desse método historiográfico que as autoras apontam é a questão de um movimento de pedocratização. E o que seria isso? Ao mesmo tempo que se dá ênfase a esse método historiográfico nas aulas de literatura, você incute um movimento de pedocratização, de desvalorização das obras clássicas, que são tratadas como ultrapassadas. Nessa questão, nesse método historiográfico e nesse movimento de pedocratização, a gente percebe que há uma desvalorização dos best-sellers, há também uma desvalorização das obras clássicas, há também. Então, a gente começa a ter um desequilíbrio. Bom, a causa e a solução do problema da leitura entre os jovens. Bom, seguindo a citação de Coulson, 2006,
Em um primeiro momento, o interesse imediato do jovem por um clássico literário é algo um pouco difícil, por de maneira inconsciente, vincular-se à ideia de imposição da escola. Contudo, a literatura canônica é de grande importância nas salas de aula. Seguindo esse conceito, deve haver um reforço da tarefa escolar buscando propiciar aos estudantes o ato de ler, de modo que não exclua as novidades, buscando aproximar as obras canônicas das literaturas de massa. Todavia, cabe ao docente buscar obras que de alguma maneira se relacionem. Assim, o best-seller servirá como uma porta de entrada para a leitura. Seguindo este panorama, ao trabalhar temas que se relacionem à realidade dos jovens, pode contribuir para uma melhor aceitação das obras canônicas. Exemplificando tal relação, pode-se utilizar os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas e Jogos Vorazes. Faz parte da literatura canônica e o outro faz parte do best-seller. Porém, abordam temas em comum, como a violência, opressão, classes sociais, entre outros. A gente quer trazer à tona também a questão da BNCC e a questão do multiletramento, né? Que seria, no caso, proporcionar aos alunos as mais diferentes leituras dos mais variados gêneros de literatura. Então, a gente aponta que há a possibilidade, que é cabível pensar na utilização desses best-sellers. A metodologia utilizada é uma pesquisa de revisão bibliográfica, o estudo de alguns autores referentes ao tema, como Zilberman. Bom, o texto possui algumas análises, e entre eles retratos do Brasil, pesquisas realizadas em 2011 sobre o conceito do que é ser um leitor, que na concepção de tal pesquisa considera-se leitor aquele que leu um livro nos últimos 3 meses, e o Instituto ProLivro, 2016, alunos e jovens rejeitam os livros indicados pela escola, já que a influência escolar tem apenas 7% de crédito nas principais motivações de leitura. Por que essa recusa? Bom, segundo o Instituto ProLivro 2016, há diversas motivações para tais rejeições, e uma das mais relevantes é o fato do jovem se basear nas exigências capitalistas, fugindo do padrão estético e dando valor à venda dos produtos, e, consequentemente, dando atenção aos temas tratados e aos autores. Tais elementos acabam influenciando no momento de escolha do livro. As críticas direcionadas à leitura de massa referem-se ao seu valor estético e instrumento da ideologia do mercado. A literatura canônica perpetua um ensino historicista e não percebe os anseios de uma geração ligada às novas tecnologias. A missão de ambas é formar leitores usando as rotas literárias que cada um oferece. Visão preconceituosa sobre as produções populares. Bom, infelizmente, as produções populares não recebem a real importância por parte de alguns estudiosos e das instituições de ensino. A visão preconceituosa relaciona-se à sua utilização ao comércio, já que é uma produção oriundamente capitalista e que acaba fugindo dos padrões estabelecidos nas obras, nos clássicos literários. Dessa maneira, ela acaba sendo vista como uma literatura de pouca relevância. Entretanto, deveria analisar a boa aceitação que ela tem por parte do público jovem, de maneira que ela possa contribuir efetivamente para a criação do hábito de leitura. Todavia, para que haja uma aproximação entre as obras canônicas e a literatura de massa, é necessário que o professor busque nivelar as obras, para que o best-seller sirva como uma porta de entrada para a leitura de obras canônicas. Bom, nas minhas leituras, eu percebi que há algumas classificações que a gente precisa repensar. Por exemplo,
a literatura de cordel, ela tem uma fórmula editorial por trás dela, né? Ela abrange as classes populares, tem um baixo preço, os folhetins são impressos em grandes quantidades. É uma fórmula editorial adotada pelos best-sellers também. Mas a literatura de cordel adentra, de certa forma, as salas de aula. A questão da literatura marginal. E eu li um artigo que falava que teve um ano que Paulo Leminski ele escreveu um livro que foi um dos livros mais vendidos, na frente de muitos best-sellers. Então, se a gente adota a literatura marginal com toda a sua relevância e a literatura de cordel, a gente precisa pensar também nessa ferramenta que é os best-sellers e como elas estão integradas com outras plataformas como o cinema, que pode ajudar muito no processo de ensino-aprendizagem, no meu ver. Eu quero terminar citando uma frase de Mário Quintana, que há duas espécies de livros, uns que os leitores esgotam e outros que esgotam os leitores. E nesse esgotamento, é preciso ter o contato do leitor com o livro. Esse esgotamento não é por acaso. E esse contato provoca uma leitura de fruição, como diz Barthes, né? Pode ser por um livro clássico? Pode. E essa leitura mais de desconforto. E a leitura de prazer pode ser proporcionada por um best-seller? Pode. A questão é não a gente não rotular as divisões como perpétuas. Eu quero agradecer e essa é a nossa referência. Muito obrigada.